Boa noite, sou Silmara Silva, atriz do coletivo Piauí Estúdio das Artes. Estou aqui a convite do Grupo Humanitas de Teatro, em nome da pessoa linda do Júnior Marques. E é uma alegria muito grande passar 8 dias aqui dentro do universo do Humanitas, conversando com os atores, ouvindo um pouco da sua trajetória, das suas vivências no grupo. E o mais lindo de tudo, comemorar 20 anos de existência. 20 anos colaborando com a arte teatral, no Piauí, no Maranhão, no mundo, porque somos do mundo. Desde já, meus parabéns, Grupo Humanitas, vida longa aos trabalhos, muita produtividade e que pós-pandemia vamos produzir muito, Humanitas vai produzir muito e levar alegria para todo o povo que gosta e que compartilha e que prestigia o nosso trabalho teatral. E hoje eu tenho um prazer enorme, né, o primeiro convidado, o primeiro ator e dramaturgo será o Vitorino Rodrigues, que vai bater um papo hoje comigo. E eu tô muito emocionada, eu tô alegre, eu tô contente, eu tô motivada. E que bom que eu vou poder conversar durante 8 dias sobre teatro. E que bom encontrar pessoas que querem falar de teatro, que curtem essa arte na sua vida, em todos os sentidos. Então, vou chamar aqui Vitorino para a gente ganhar tempo, né? Para a gente não perder nenhum detalhe dessa conversa. E vamos ver se Vitorino já entrou. Beijo, Titina Medeiros. Deixa eu mandar um beijo aqui para quem está entrando na live. Um beijo para você, minha querida. Um beijo aqui para o coletivo Piauí. Júnior Marques, meu amor, um beijo no teu coração. Mais uma vez, obrigada por esse convite potente, lindo. E vamos falar de teatro. Quem mais está aqui? A Mericélia está aqui. Um beijo para todos os atores e atrizes do Grupo Humanitas de Teatro. Vamos lá chamar o Vitorino Rodrigues para bater aquele papo potente. Vitorino, tô te chamando, meu amor. Um beijo para Valéria Lima. Só um momentinho. Tô com um pouquinho de dificuldade aqui para... Só um momento, gente. Pedi aqui um auxílio. Rapidinho. Só um momento, Vitorino Rodrigues. Já te chamo, meu amor. Só para... Só um instante, Vitorino. Só aquelas questões técnicas. Pronto. Ele virou para lá, mas eu vou trazer para cá. Só um instante. Pronto. Opa! Boa noite, meu amor. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Na verdade, é um prazer. Estou até meio nervoso, assim, abrindo esse momento de bate-papo, de conversa humanitas, né? Sim, Vitorino, eu também importante, né? E também tô bem emocionada, muito feliz pelo convite, de poder falar sobre teatro, em ouvir os nossos companheiros, os nossos irmãos de teatro, principalmente nessa fase que a gente está vivenciando, né, toda essa crise humanitária, né, que o mundo está vivenciando. Então, acho que é um momento muito importante para que a gente possa dialogar, que a gente possa trocar. Acho que é um momento de troca, um momento muito forte de empatia também, de se colocar no lugar do outro e de ouvir. Então, eu estou aqui para lhe ouvir, né? Não é uma entrevista, é um bate-papo bem descontraído, bem gostoso, né? Eu quero te ouvir. Vou pontuar algumas coisas, né? A pedido do querido Júnior Marques, eu pedi para ele que me orientasse se tinha algumas coisas para pontuar, um mini roteiro, mas essa live hoje é totalmente sua, né? Para que a gente possa te ouvir, tá bom? Tá ótimo, tô aqui. Eu começo. Assim, em primeiro lugar, já que assim, começando assim, agradecer a acolhida Humanitas, né? Como o Humanitas me recebe e está sempre junto na parceria,
eu junto no palco, eu na técnica, ou eu apenas no apoio, na produção, assim, esse encontro foi muito forte, muito potente, assim, e que tem rendido, graças a Deus, bons momentos cênicos e também de amizade profunda, porque é um grupo muito irmão, né? Nós somos muito irmãos na companhia. Vitorino, eu queria começar perguntando para você como foi que você iniciou, né, a sua relação com o Grupo Manitas? Como tudo aconteceu, né? Como foi esse encontro? Como tudo fluiu, né, até você adentrar o Grupo Manitas, até você chegar, estrear um espetáculo, né? Eu quero te ouvir, Ah. primeiramente nesse início, né? Como foi esse embrião todo com o Manitas? Bom, na verdade, o Humanitas chegou para mim, por volta de 2003, eu comecei a trabalhar para o governo do Maranhão, na cidade de Timon. Eu já fazia teatro, então quando eu cheguei na cidade, né, na própria minha relação com os meus alunos, eu busquei espaços, grupos de teatro que aconteciam ali, né, que faziam a cena na cidade, né? E naquele momento eu não conhecia o grupo no sentido de estar presente, os integrantes, mas eu assisti espetáculos como Pluft Fantasminha, assisti Se Meu Ponto G Falasse, Meu Último Amor Acabou Antes de Ontem. São espetáculos que marcaram esse período assim, de plateia, né? Eu assistia esses espetáculos. Eu estava sempre ali pela Casa da Cultura, que fica na Praça São José, ficava, né? Hoje não tem mais. E ali eu encontrava a galera, o Roger, o Júnior Marques, esse pessoal todo que fazia a cena. E conheci o Humanitas, assim, assistindo os espetáculos. Agora, eu não tinha, vamos dizer assim, esse encontro de mano a mano, né? Pessoa a pessoa com o Júnior. Eu só vim conhecer o Júnior, assim, mais próximo por volta de 2007. Eu coordenava a pasta de artes cênicas da Fundação Museu Chaves, fazia o festival, né, o festival de monólogos, o festival de teatro de Teresina. E o Júnior participou naquele ano com o espetáculo Meu Último Amor Acabou Antes de Ontem. E aí começa aquela relação de trabalho, de agente cultural, enfim, né? Eu estava ali naquela função. E nesse momento, o Heraldo Maia foi um convidado para ser jurado. Ele já fazia algumas curadorias, eu convidava. E nesse ano ele foi jurado mesmo. Assim, além de fazer a curadoria, ele participou do grupo de jurados. E o Heraldo, ele já me conhecia também, já me via e tínhamos trabalhado juntos, assim. O Barrela, não ele acompanhava o grupo na época. E ele chegou para mim e disse: Vitorino, eu quero ter uma experiência de direção e eu gostaria que se você puder participar desse projeto. E eu tenho uma outra pessoa que eu vou convidar e eu não sei se você tem alguma coisa contra, enfim, os que conhecem. E essa pessoa quem era? O Júnior Marques. Então o Heraldo me trouxe, apadrinhou um pouco essa relação porque ele trouxe, assim. E eu digo, não, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu acompanho o trabalho dele. Esse espetáculo foi o 17? Foi o 17 minutos. Então, o 17 minutos foi vamos dizer assim, o elo, assim, o encontro, o ponto de encontro das pessoas, dos atores, né, dos amigos, foi o 17. E a partir de então, a gente estabeleceu uma relação muito próxima, né, de irmão mesmo, de trabalhar junto, de ensaiar, aquela coisa toda. Começamos a fazer as primeiras viagens do espetáculo. Isso e aí acaba que quando a gente está muito junto, eu pelo menos vai assistir isso, vai ver o ensaio, vai ver isso, aquilo. Então, nosso primeiro encontro básico assim, de trabalho, aí eu participei, por exemplo, da Feijoada dos Artistas, participei como é, o Encontro de Artistas de Monense, os projetos da companhia, apresentando espetáculos na época. Agora, o meu primeiro trabalho, assim, como ator Vitorino, mesmo. só um detalhe, o 17 minutos, onde quem assina é a Truá, correto? A Truá, aí eu pergunto para você quais os espetáculos que você estreia mesmo, de fato, no Grupo Manitas. Então, aí o projeto Paixão de Cristo, da cidade de Timon. Foi o primeiro trabalho que eu atuei, é a minha marca, né, no Humanitas, assim, atuando. Depois, no mesmo projeto, eu cheguei a co-dirigir e escrevi também, porque a gente escreveu um texto próprio para montar a partir da segunda edição da Paixão de Cristo.
E aí veio as Paixões de Cristo, veio o Alto de Natal, que eu fiz 2 com Humanitas. Depois, em 2015, quando o grupo fazia 15 anos, o Júnior Marques montou o monólogo, Quando o Amor é Assim Não Assado, e me convidou para Sim, participar, ser um olhar, né, externo, né, a direção era do Luciano Brandão, mas ele pediu que eu o acompanhasse, né, ali na luz, assessorar aquela montagem, aquela questão que nós que estamos ali em cena, você sabe muito bem disso, né, principalmente os monólogos, mas a gente precisa que alguém esteja ali na sim, retaguarda, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, um pouco mais de se preocupar com outras questões, vamos dizer assim, sim, né? E não essa coisa de técnico, desce isso, sobe isso, coloca isso no lugar. Então ele me chamou. Então esse foi o primeiro trabalho, vamos dizer assim, de carreira, né? O primeiro trabalho que me permitiu fazer as temporadas, as viagens, foi o Quando o Amor é Assim Não Assado, na técnica, né? Onde eu acompanho a sim, montagem de luz e um pouco ali coordeno a montagem de palco também. E depois veio As Sete Irmãs. Na verdade, o único espetáculo, assim, é As Sete Irmãs, a comédia, eu faço a Irmã Glória, ele me convidou, Vitorino, eu queria que você fizesse As Sete Irmãs, né? Na época, engraçado isso, né? As crônicas das montagens, né? uhum, No ensaio da Batalha do Genipapo, mais ou menos por ali, a gente se encontrou todo mundo, ele ia montar, ele me chamou, aí ele me chamou para fazer, inclusive, na época, eu li o Bispo, né? E aí eu brinquei até, eu digo, olha, ele me deu o texto, eu digo, olha, eu sou um ator disciplinado, eu chego no ensaio, já decorei meu texto, já sei meu texto de cor, né? Eu brincando porque a participação do bispo, ele é citado o espetáculo todo, mas ele sim, só entra na última cena e fala, e tal. Mas, naquela mesma leitura, por conta de uma questão de elenco mesmo, ele acabou a leitura ali, ele me convidou para fazer a Irmã Glória, né? Então eu já, praticamente, no primeiro leitura, assim, eu já recebi a Irmã Glória de presente, né? Que é uma delícia fazer. Aliás, tudo é delicioso do Humanitas, é uma brincadeira, uma festa, né? Ensaio é festa, né? Assim, com toda, lógico, todas as, quando eu falo festa, todo mundo entende que no sentido de que é um espaço que é de trabalho, mas é de prazer. E quando a gente consegue conjugar essas duas forças, né? Fica muito melhor, né? A gente consegue render mais, consegue, enfim, é muito bacana. Então, assim, atuando, né, no projeto, vamos dizer assim, de carreira, né, de repertório do grupo, que tem toda essa trajetória, foi As Sete Irmãs. Mais tarde eu voltei, na verdade eu estou no grupo, né? Eu sou aquele convidado permanente. sim. Aí acompanho também o Soldado e a Florista, a gente teve umas ideias de umas montagens, mas por enquanto mesmo antes da quarentena, o ajuste mesmo de agenda, do Humanitas, a minha agenda pessoal também. E aí ideias de outras coisas, mas por enquanto esse é o repertório de Uhum. participação minha no grupo. Vitorino, dentro desse contexto todo, né? É, de toda a história, de todo o histórico do teatro brasileiro, e principalmente da história dos grupos, hoje, para você, Vitorino Rodrigues, como é completar 20 anos um grupo de teatro, né, num país tão castigado, né, como o nosso, e principalmente a nossa cultura, infelizmente, a nossa arte e cultura, e dentro desse histórico todo que a gente já sabe. Como um grupo chegar a 20 anos de existência, de resistência e de contribuição, né, não só para as artes, né? Para o fazer artístico teatral no Nordeste, mas no Brasil e no mundo, né? Como é esses 20 anos? Como é que você recebe esses 20 anos de existência do Grupo Humanitas? Silmara, bom, ter sangue no olho, essencialmente, porque é um leão a cada dia, se não forem 2 ou 3, porque existem várias questões que vão, vamos dizer assim, estreitando isso, afunilando no sentido de dificultar, né? E a gente precisa se reinventar, se redescobrir, criar novas possibilidades de existir, de reexistir, porque além das questões de produção mesmo, as questões ligadas, por exemplo, Timon, por exemplo, é uma cidade que não tem uma política
cultural forte, não tem. Nós não temos um teatro, sabe? Os projetos são muito esparsos e eles pontuais demais, e são mais para eventos. Não existe uma lei, por exemplo, municipal, que favoreça uma linha de crédito, por exemplo. E nós temos muitos produtores, grupos de bois, grupos de teatro, grupos de dança, artista plástico. Nós temos uma gama de potencialidades artísticas, mas não é só potencialidade no sentido da possibilidade, é no sentido do existir mesmo. Existem essas produções. Então, assim, o Humanitas, eu acho que é um trabalho hercúleo esse, entende? De se manter vivo, Sim. sabe? Se manter vivo, produzindo, sabe? De se manter vivo e se impor, e se autocolocar nessa cena teatral, sabe? Porque é muito importante, eu acho que talvez uma das principais características do Humanitas, que eu acho que agrega muito, eu sempre digo, Humanitas para mim é muito o Júnior Marx, assim, no sentido da idealização. É claro que é todo mundo junto, assim, mas eu falo de personalidade, da força, de montar e de fazer, sabe? De se estabelecer, sabe? Se colocar, foda-se, sei lá, a gente vai fazer, a gente resolve. Então, isso eu acho que talvez seja parte, se houver uma receita, se houver eu acho que isso fortalece, é uma forma de estar vivo, né? Quando você se sente vivo, quando você se sente sujeito, não só do seu trabalho, mas do trabalho de uma coletividade, do seu espaço, né? Social, né? Sociedade, seu espaço político, seu espaço cultural. Então, assim, eu acho que o Humanitas ele está muito dentro desse contexto e talvez, por isso mesmo, resista tanto tempo. Eu vejo assim, os grupos que têm uma história longa de teatro são normalmente grupos que têm essa característica, essa força, esse alicerce, né? Entendeu? Porque aí eu acho que isso talvez seja um motivo. É um pouco isso, sabe? Eu compartilho do que você colocou, Vitorino. Sempre vai ser um trabalho, o trabalho no teatro sempre vai ser um trabalho de resistência, um trabalho de aceitação também, de você aceitar todas essas circunstâncias, né? E como você bem colocou, tem que ter sangue no olho. E é muito bom quando a gente encontra homens e mulheres, né, pessoas de teatro que entendem esse fazer artístico com todas as suas forças, né? Não é fácil você chegar a 20 anos de existência, né, tendo que enfrentar uma série de coisas, as relações, as questões éticas de dentro dos grupos, enfim. Sim. E já fazendo uma costura nessa pergunta que eu lhe fiz sobre os 20 anos, né, como chegar, como você vê, como é o seu olhar, eu queria te perguntar sobre os momentos, né? Na verdade, o teatro de grupo ele é marcado por vários momentos na história, né, do teatro no Brasil. Como é que você observa hoje esse movimento teatro de grupo, né? É um outro campo também de muita resistência, de muita força, né? E que às vezes tem discussões, mas o teatro de grupo no Brasil está se acabando, o teatro de grupo no Nordeste está se acabando. Eu não consigo ver dessa forma, como se acabando, porque existe uma série de fatores por trás que faz com que esses grupos, alguns grupos desapareçam da cena, né, da cena teatral no Brasil. E que são vários que a gente não vai aqui citar, porque a gente, né, tem uma noção de o porquê que eles desaparecem. Mas como é que você observa hoje esse movimento de teatro de grupo no nosso país? No Piauí, né, Nordeste e Brasil. Tá ouvindo, Vitorino? Bom, eu não vejo que está acabando, assim, eu acho que existem dificuldades, existem épocas, e eu acho que existe também uma coisa da encolhida para o salto também. Existem momentos que às vezes a gente precisa, né, se fechar um pouquinho para depois explodir.
E assim, agora mesmo, sei lá, eu vejo pelo menos vários grupos na Bahia, grupo no Rio de Janeiro, pessoas que estão produzindo, porque na verdade existe muito uma coisa assim, existe muito essa coisa meio, não sei se a palavra seria paliativa, mas assim, essa coisa muito pontual de as pessoas querem fazer e estar no palco, e aparecer e surgir. E às vezes, enquanto uma companhia, como o próprio Piauí Estudo das Artes aqui no Piauí, como, sei lá, o Ateliê Voador lá na Bahia, são grupos que muitas vezes eles mergulham nas suas pesquisas, né? Quer dizer, às vezes, o que a gente chama de não estar é porque não está na mídia, não está fazendo a divulgação de um espetáculo, de uma temporada. Mas isso não quer dizer que a pessoa parou. Isso quer dizer que a pessoa está ali, né? O grupo está se fortalecendo nas suas bases, né? Se fortalecendo no seu laboratório, na sua pesquisa. E isso eu acho que não acabou e não vai acabar nunca, porque, Nunca. assim, nunca. Porque, assim, mesmo que seja um grupo em que tem um ator e o seu diretor, assim, no sentido dos monólogos ou grupos pequenos, mas eles estão acontecendo. Hoje assim, eu tive uma conversa, eu estou produzindo um espetáculo, né? E a gente resolveu voltar a ensaiar, a gente só estava na pandemia só conversando, porque o diretor mora no Rio de Janeiro. A ideia é que eu vá fazer as viagens, não posso fazer. Como resolver, né? E a gente hoje fez o ensaio, né? E a gente conversando essa questão, não exatamente do teatro de grupo, mas eu acho que chega nesse ponto do teatro de grupo, que é, por exemplo, essa discussão do teatro web, teatro online, teatro, né? E inclusive tem um artigo, vou até mandar para ti depois, um artigo muito bacana, né? De espetáculos que estão acontecendo nessa perspectiva. Entendeu? Sei lá, o Teatro Leblon, o Moacir Chaves, que é um cara que é um dos curadores do Prêmio Shell, ele está fazendo um espetáculo. Os Sátiros está fazendo Sim. espetáculos, né? Grupos de coletivos que está cada um na sua casa. Então, assim, se nós realmente, se não tivéssemos uma força coletiva, uma força de grupo, no momento em que cada um está no seu quadrado, está no seu escaninho, na sua casa, isso acabava. E não está acabando. Pelo contrário. Existem o que a gente vê, se vai discutir se é válido, não é válido, é teatro, não é teatro, isso é outra questão. Agora, a partir do momento que existem pessoas, que existe esse trabalho do outro, do espectador, do sensibilizar, do tocar, enfim, aí, quer dizer, então você está fazendo através da plataforma Zoom, está fazendo através do Instagram, não interessa. Mas as pessoas estão produzindo, é um caminho, talvez uma opção. É certo ou errado? Não sei. Até porque não é certo, não existe certo, talvez nem errado, existem possibilidades, né? E cada um vai fazendo e se ajustando dentro do que, naquele momento, os parâmetros lhe favorecem para que você faça, entende? Então, particularmente, eu acho que nesse momento, através a gente não vê, talvez, mas assim, as pessoas estão se encontrando, as pessoas não estão paradas, não. As pessoas não estão dormindo esperando o vírus ir Isso. embora, não. Elas estão produzindo. Então, são outras formas de produzir, são outras linguagens, são outras, talvez, discussões, mas, assim, né, isso eu acompanho. Assim, vai a todo momento, através de lives, ou acompanhando o histórico dos grupos, o perfil, enfim. Isso Uhum. está acontecendo, entendeu? Agora mesmo, amanhã, eu vou até assistir. Eu vou mandar um link para ti, vai ter uma live da escritativa do Stanislavski, da montagem Então, assim, uma aula sábado à tarde, uma oficina Ah, que está ótimo. acontecendo lá, o pessoal de Moscou vai fazer. Então, assim, como é que eu posso dizer que as pessoas estão paradas? E essas pessoas não estão sozinhas, né? Quer dizer, então, Isso. eu vejo dessa maneira, assim, eu acho que essa coisa quando se fala, existe muito uma ideologia por trás disso, assim. Quando eu digo que o teatro de grupo está acabando, que eu estou querendo que ele acabe, eu quero forçar um pensamento. Sabe aquela mentira, aquela história que é contada que vira verdade? Eu acho que tem muito por Sim, aí. Assim, eu não acredito também não. propriamente nisso, não. Até porque É o mais ou teatro, menos isso. teatro ele não vai morrer nunca, Não vai entendeu? morrer nunca, exatamente. Entendeu? Assim, não Enquanto sei se eu houver respondi. artistas, né? Enquanto houver esses artistas, né? Potencializando, né? Pensando positivamente nessa construção da cena, né? No mundo, nunca vai se acabar, porque vai ter outras gerações que vão dar continuidade e nós é que temos que fazer, abrir, nós, atores de teatro no Brasil, é que temos que abrir caminho para quem vem, né, para gerações futuras que vão dar encaminhamento, né,
que vão seguir aí por nós, por muitos e milhares de anos, por várias existências. É Mas Voé, aí, Vitorino. e a gente faz isso, você com as suas oficinas, que tem sempre ministrando. Quer dizer, imagina, essas pessoas que já passaram pelas suas salas, que já passaram pelas salas do Júnior, já passaram pelas minhas salas, assim, essas pessoas estão aí, elas se multiplicam, elas não estão, né? Enfim, eu acredito Isso. que não vai mesmo acabar nunca. Vitorino, eu queria te perguntar uma coisa bem mais íntima de dentro do Manitas, do grupo Ah. Manitas, que é assim, se tem algum episódio, né, algum fato que te marcou, algum fato engraçado, assim, mesmo interno mesmo de dentro do grupo, se tu pode relatar para todo mundo que está aqui nessa live, seja de viagens, de festivais. Olha, assim, a gente brinca muito, essas coisas assim, fora a brincadeira que eu fiz lá do texto, né, que ele me chama para fazer um personagem, mas assim, existem aquelas tensões, por exemplo, vou contar a gente foi para a Semana do Teatro no Maranhão, com Sim. Quando o Amor é Assim, Não Assado, né, aí a gente vai montar lá, tá, quando vai testar a sonoplastia, cadê? Não dá no computador, não levou o pendrive da sonoplastia. E aí não baixou, não conseguiu acessar o computador. Menino, aí a gente corre pro hotel para tentar baixar as músicas, para mandar coisa. E aí o Júnior já é uma pílula de jaqueta. Aí eu sempre brinco muito com o Júnior, acabou. Ó, Júnior, é o seguinte, teatro é ator. Você tá aqui? Tá. Então vai acontecer. O mais a gente resolve. Vamos baixar, corremos pra internet, no hotel era ruim, não sei o quê. Eu sei que assim, a gente foi um ciribolo, como se diz, né? Mas no final, graças a Deus, deu tudo certo, uma apresentação fantástica, maravilhosa, né? Então, assim, tem desses episódios, né? E no mais é só as brincadeiras, as confraternizações, né? As coisas, a gente tem uma maneira, assim, de convivência, assim, muito Sim. bacana, né? É mais ou menos por aí, assim. Tem as publicáveis e tem as que não são publicáveis. Claro. Mas é Vitorino, muito isso. e quais espetáculos, assim, durante toda a sua trajetória, toda a sua carreira artística te marcaram? Espetáculo que você chega no dia e lembra, vem uma cena na tua cabeça lá de, sei lá, da década de 90 e de 80, e que tu chega e que aquela cena ela ficou, esse espetáculo te marcou, uma cena que te marcou no teatro brasileiro. Olha, tem uma cena, por exemplo, da apresentação do Barrela, lá no Teatro Glaucio, eu sempre confundo Glaucio Gil e Glaucio Rocha, aquele que fica na Glauci Avenida Rio Rocha. Branco. Glaucio Rocha Apresentei no lá, Medea, festival. sim. E a apresentação, você lembra, né? Quem está assistindo aqui, não sei se chegou a assistir esse espetáculo, né? Faz um tempão que está em casa, saiu de O cartaz, mas Barrela, assim, Barrela, eu começo Barrela o vi espetáculo seis acorrentado. vezes. Oh, eu começava acorrentado, né? E Sim. aí os meninos, né? Os que faziam os guardas, eles se enrolaram, eles não conseguiam tirar a corrente. Eles deram um nó no meu pescoço. Menino, uma loucura, que eu não sei como se deu aquilo, mas eu sei que eu comecei lá né, na loucura ali do personagem, mas assim, já né, aquele terceira dimensão do ator que está ali olhando tudo, né? Para poder conseguir afrouxar, porque senão eles iam me estrangular mesmo, né? Afrouxar a corrente, eu tentei puxar e consegui tirar, e eu tirei a corrente, né? Do meu pescoço, né? Eu me lembro que o Rui Declan até estava assistindo, né? Não sei se você conhece o Rui Declan, ele mora Sim, no Rio de sim, Janeiro há muito conheço. tempo, e do grupo Ala. Ele, Vitorino, pelo amor de Deus, como é que foi aquilo? Como é que tu conseguiu resolver aquilo? Teve uma hora que eu jurava que eu ia morrer porcada ali. Eu digo, não, Gente, a deu abertura do certo. espetáculo, A né, abertura do Vitorino? espetáculo. A abertura tinha essas coisas, né? Então, assim, teve essa questão, teve uma cena, por exemplo, eu fazendo Dona Bruxa Faz a Festa em Floriano, que faltou energia, e as crianças, né, aquela loucura, imagina, um monte de criança no teatro, lotado, e lá, e era uma cena que a bruxa ela ia recebendo os convidados para fazer a festa, não sei o quê. E aí eu já estava preocupado, eu ia parar o espetáculo. Eu digo, não, eu vou parar, porque não dá para ficar nesse escuro, ninguém vai me ver e as crianças preocupadas. Aí eu de bruxa mesmo, não, Ambrosina, não vai ter festa, não tem convidado, ninguém vem, nem luz tem no meu castelo, Ambrosina. Aí na hora que eu falei, nisso, o Crispim, o Silva Neto, a galera tava lá com os celulares, né? Aí o Silva Sim. Neto, que é iluminador e técnico de luz, pá, conseguiu.
Aí a plateia gritou, vai ter festa, Dona Bruxa! Vai ter festa, Dona Bruxa. Então, assim, é uma coisa realmente que marca muito, né? Desse espetáculo. O próprio 17 tem cenas assim loucas também de sinoplastia que o rapaz emprestou não sei pra quem e acabou, enfim. Então tem muitas. Faltou energia com o 17 também, e a gente teve que ficar improvisando enquanto. Sabe o espetáculo paralelo? Que você está em cena e você está vendo as pessoas tentando resolver? Isso aconteceu com o 17. No 4 de setembro, foram fazer acho que a Mulher Sem Pecado na galeria, aí o disjuntor não resistiu lá, e puf, caiu a energia, né? E aí era Roger, era não sei quem, e a gente improvisando. Improvisando, enquanto eles resolviam, tentava procurar a pilha para colocar no rádio, e a gente improvisando, até que a luz voltou e o espetáculo seguiu o seu curso normalmente. Então, assim, são essas memórias são com certeza das mais fortes, assim, da minha trajetória, realmente. Esses 3 espetáculos, na verdade, são espetáculos muito fortes, né? Na minha vida. O próprio Depois do Fim, um dia desse, uma apresentação que eu acho que você não estava, caiu o Tule lá, o mosquiteiro. Sim, o mosquiteiro. Caiu. Depois de uma cena que eu fiz, eu não sei como foi, o seu sapato encaixou, caiu, e aí o espetáculo terminou, ficou lá no lugar dele, só que no chão, né? Então aí como a gente vai conseguindo se relacionar, né? Porque isso é bacana do teatro, não é cinema que você faz novamente, grava novamente, não é televisão. E ali você precisa dialogar com esses imprevistos, com esses incidentes, né? Então, assim, tem a grande magia, né, Vitorino? O teatro é mágico porque magia. É a arte do presente. Então, as coisas acontecem ali em tempo real e você está muito bem preparado, né, para poder resolver mesmo, né? Imprevistos sempre vão acontecer. Você, pelo ator, eu fico muito chocada quando acontece, eu ainda sofro, mas nós, atores, temos que entender que essas coisas acontecem, né? E temos que estar preparados para poder dialogar da forma melhor possível, né? Às vezes uma luz que apaga, uma música que não entra, um cenário que cai, né? E a gente tem que continuar, né, o espetáculo e curtir aquilo ali da melhor forma possível, né? Porque se a gente desmonta, já foi, né? Não, Mas o bacana do teatro é isso, dessas coisas que estão acontecendo aqui e agora, né? E a plateia junta ali, viajando junto com a gente. Isso é muito massa no teatro, né? É maravilhoso. Eu vou contar não é exatamente Humanitas, e acaba, porque eu e o Júnior, a gente tem uma relação muito próxima e começou com o 17. Mas eu vou contar um episódio aí, você pediu naquele momento uma coisa assim, engraçada, o Arimatã adora isso, e isso virou quase que um meme, né? Nas rodinhas nossas, né? Que era um ensaio, não é? Era o 17, não era exatamente do Humanitas, mas o Júnior, Vitorino, não vou poder ir pro ensaio, porque chove torrencialmente em Timon. E eu estava em Timon, eu estava assim a 3 quadras de onde ele disse que estava, e eu digo, Júnior, qual é o Timon que tu tá, meu irmão, que eu tô bem aqui, na casa da Cielo. Ele estava lá enrolado com alguma coisa, não podia ir pro ensaio, estava em cima da hora, e aí ele veio com essa história, eu digo, menina, tu tá onde? Eu tô de carro, passo já e te busco. E era só no telhado dele, essa chuva torrencial. Essa chuva é porque ele tinha alguma coisa lá que ele queria fazer para poder voltar ao ensaio, e aí ele queria desmarcar de última hora para eu não ter que ir, na verdade, pro ensaio, porque só nós dois em cena, se ele não fosse, não teria ensaio, né? Aí ele me avisando para eu não ir e tipo, perder a viagem, né? Porque ele estava querendo não ir, saiu com essa, né? Então, assim, essas pérolas, assim, essa brincadeira acontece, a gente sempre conversa muito e acabou que virou um bordão. Então, quando eu estou no Humanitas, acaba que a gente brinca muito com essas histórias, porque, né, acaba que o grupo, a gente, é tudo que uma coisa... a gente não consegue... Tem um momento que a gente não consegue distinguir, assim, o que é o grupo e o que é a gente, porque é tudo aquela irmandade, né? Aquela coisa tudo... Ó o Heraldo aí, ó. O Heraldo Maia. O episódio do Teatro do Boi, eu vou contar também. Beijo, Heraldo Maia. Beijo no teu coração, meu amor. O Heraldo tá lembrando outro episódio do Teatro do Boi, que o Júnior também disse. Vou contar esse, porque ele pediu, viu, Silmara? Rapidinho. Era um ensaio no Teatro do Boi, tinha até chovido muito. Eu tive dificuldade até para chegar, né? Então todo mundo chegou atrasado. O Heraldo que ia de mototáxi, eu estava muito alagado, enfim. Mas eu cheguei, o Heraldo chegou. Quando eu cheguei, o Heraldo não tinha chegado. O Júnior me ligou, né? Vitorino, o Heraldo já está aí.
Eu digo, não, eu cheguei agora, tive dificuldade, estou aqui. Aí ele, o que, que ele faz? Ele liga pro Heraldo. Nisso o Heraldo chega, né? Aí o Júnior liga pro Heraldo e diz assim, olha, estamos 2 atores à espera de um diretor para ensaiar. Isso o Júnior lá na casa dele, sei lá onde, ainda vindo. Aí o Heraldo, não, meu bem, tem um ator e um diretor aqui esperando o outro, que ele não... tá entendendo aí? Ele foi pregar uma peça no Heraldo, mas o Heraldo já tinha chegado no teatro, né? E aí ele saiu com essa. Enfim, são essas brincadeiras, essas coisas assim que vão acontecendo aí. E que É bem fazem bacana. parte do nosso universo, né? Fazem parte do nosso universo e é o que nos mantém também humanos, né? Porque a gente também não é uma máquina, né? Nós não somos uma máquina É o que nos humaniza, de né? produção, é o que nos humaniza, né? Vitorino, a gente está vivendo, né, vivenciando uma situação muito complicada, né, muito difícil, muito assustadora, né? De repente a gente parou, né? O mundo para e e nossas atividades, né, culturais, elas são de súbito, né, paralisadas. E estamos tentando dialogar, né, com essa ferramenta, né, com essas plataformas virtuais, como fuga, como alívio, como alimento, mas a gente sabemos que não vai suprir, né? Nós atores, estar no palco, ter o contato, trocar energia com a plateia, isso aqui não vai suprir essa real necessidade, o que é fato, que é esse contato que temos com a nossa plateia, né? O calor, né? Aquele calor humano, o diálogo que eu tenho com o refletor, com a ambientação sonora, com os meus companheiros de cena, com a minha direção. Isso é único e intransferível e ponto final. Isso aqui é um alento, mas muito passageiro, mas que está nos ajudando, né? Como estamos fazendo aqui, estou conversando com você, Vitorino. Então, ele colabora nesses pontos, né? Porque diminui um pouquinho, né, as distâncias. Mas aí eu pergunto para você, se você, Vitorino Rodrigues, consegue ver, né, novas possibilidades de existência para o palco, mesmo com todos esses protocolos que eu sei que vai ter, mas se você consegue ver novas possibilidades de existência para os palcos. Olha, assim, o que eu não estou conseguindo ver mesmo é assim, eu acredito que a gente vai viver um universo misto. Eu não acredito que a gente retorne a um ponto que saímos, por exemplo, onde a gente tinha o espaço, aquela tranquilidade, chegar, se deitar, se abraçar, tocar, tudo, sabe? Eu acho que isso a gente vai, talvez até tenha, mas numa dimensão bem menor, sabe? Porque a gente não é mais o mesmo, o mundo não é mais o mesmo, eu não acredito que a gente retorne a esse... não é uma coisa assim que eu vou ali e volto para o mesmo lugar. A gente não volta para o mesmo lugar. Assim, eu acredito que a gente vai acabar mesclando, como... Enfim, já existem... As tecnologias já estavam dentro do teatro, na verdade. Assim. A gente está agora tentando, como você mesmo diz, suprir essa necessidade de estar junto, de estar pensando teatro, de estar fazendo teatro, através desses instrumentos que a gente acompanha pelas redes sociais, assim. Mas, assim, eu não sei, porque, principalmente, nós que ainda vivemos, eu não falo nem só em termos de Piauí, mas, assim, Brasil mesmo, assim, a gente não tem nós não temos um público formado. E tem um público, mas ainda muito reduzido. Então, assim, se antes as pessoas já não iam porque não era prioridade, sabe? Era difícil ir para o teatro, assistir espetáculos. Agora, eu não sei até que ponto isso pode ser sei lá, as dificuldades de ir, colocar, a própria dificuldade de estar presente, de estar junto, de aglomeração, não sei de quê, isso vai virar uma outra coisa também, que vai repercutir negativamente. Eu não acredito, assim, a gente vai voltar, mas eu não sei, não tenho noção de quando, eu acho que tão cedo não voltamos, e eu acho que a gente vai demorar, talvez até retorne assim, a um ponto em que a gente se sinta, pelo menos num estado de confortável naquele lugar, né? Um estado assim, para a gente estar ali à vontade e confortável, sentir aquela sensação de antes.
mas eu acredito que isso ainda vai demorar um pouco, assim, não sei. Dependendo do curso dessa história, desse... Não é só um vírus, eu não sei, é outro modo de ver, outro É modo de tudo ser. incerto, né? A gente não sabe realmente Tudo explicar, incerto. né, Vitorino? É É tudo difícil, assim, muito, então eu não consigo, eu vejo assim, muito nebuloso, assim, muito. muito nebuloso. ah, eu não consigo Porque ver assim, é com uma clareza, não. imprecisão muito grande, né? E não sabemos lidar ainda. O que a gente sabe é que tem que usar um Exatamente. álcool em gel, uma máscara, manter o distanciamento, ter todos os cuidados possíveis, mas é só, né? Porque É, é, é tudo muito obscuro, nebuloso, como você fala, e isso é que assusta, isso é muito assustador, né? eu acho que é a pior coisa. E principalmente no Brasil, né, onde Uhum. há um desgoverno, né, onde há todo tipo de Exato. esculhambação, todo dia é uma patifaria diferente, todo dia a gente é abordado, né, pelos meios de comunicação com notícias desagradáveis, o país está jogado, né, às traças, a gente não sabe para onde correr, né? E isso dificulta ainda mais, porque a gente não tem acolhimento, né, por parte do administrador público federal, que infelizmente está aí. É, E então a gente fica meio que jogado, a gente está meio que disperso assim no mundo, né? A gente conta mesmo com as forças poderosas do universo para poder se manter, né? Nos nossos ofícios, mas está tudo muito difícil. Né? Eu tenho muito medo, sabe, Vitorino? Assim, eu também estou com poucas expectativas, por mais que eu procure estar o tempo todo, né, vibrando dentro de uma positividade, mas eu confesso que eu estou com muito medo e assim, sem expectativas, né, de eu retorno também. mesmo. Mas eu penso também que as crises, né, e isso já é bem antigo, as crises também nos dão possibilidade de abrir um campo de novas estratégias. E eu acho que nós, artistas, vamos ter que aguçar esse campo e buscar investigar quais estratégias novas quando a gente voltar, mesmo com esses protocolos que eu sei que vai ter, mas a gente vai ter que trabalhar um pouquinho a nossa mente para a gente poder romper com estratégias novas de atuação, para que a gente possa conquistar, porque vai ser um trabalho de reconquistar o público novamente, né? Mas essa Exato. crise, ela abre esse campo e ela abre novas possibilidades. Mas ainda estamos no campo da observação, Eu infelizmente. sempre, desde o início, assim, eu sempre tive comigo, como filosofia de vida mesmo, eu sempre pensei assim nas situações mais, sei lá, inusitadas, mais conflituosas minhas comigo mesmo. Eu sempre digo assim, eu sempre disse isso para mim mesmo no espelho, se teve uma porta de entrada, é por essa porta que eu vou sair. Quer dizer, em algum momento eu vou conseguir Sim. encontrar uma saída e vou conseguir sair disso. Em relação a esse momento que é de incerteza que a gente está vivendo, como você mesma pontuou, eu acho também, eu concordo com você, essa questão de que alguma coisa vai sair daqui, nós estamos produzindo, assim, alguma Isso. coisa é do caos que a vida surge, não é das trevas que a vida surge. Não é assim, a luz não vem das Isso. trevas, é de lá que a Exato. gente risca um Perfeito. fósforo, fricciona uma pedra, faz alguma coisa, né? Então, desses momentos quanto maior, mais extrema for a calamidade, o problema, né? Dali os anticorpos que se criam, as defesas que se criam, né? Os caminhos que se abrem, eles se abrem exatamente para que você possa coexistir com aquilo, né? Se fortalecer para superar aquilo de alguma forma, né? Viver além daquilo que está acontecendo, né? Com certeza a gente vai encontrar esses caminhos, assim, por mais que demore, por mais que a gente tenha dificuldade, porque vai ter mesmo, assim, porque exatamente essa questão mesmo desses protocolos de atuação e de público, como estabelecer isso, como, né? Mas a gente vai encontrar. Eu também não Isso. sou pessimista, assim, eu sou otimista, eu acredito, né, Mas é que real, a gente né? vai. É real, Mas e é tudo é muito duro, né, real por e isso. duro, né? E é isso. Vitorino e quarentena, Vitorino, né? A gente já está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, bem delicioso, mas eu quero fazer uns ping-pong rapidinho, né? A relação Tá. do Vitorino Rodrigues com a quarentena.
Como é que está sendo, Vitorino? Home office aqui direto, porque eu sou professor, além Você de... voltou Olha, as minhas... quando? Eu voltei, na verdade, meu trabalho, eu trabalho em duas esferas, né? No estado do Maranhão, eu só passei 15 dias de distanciamento, já fomos para as plataformas digitais, né? Para a sala virtual. A Prefeitura de Teresina demorou um pouquinho, está com 2 semanas, né? Então eu estou aqui, é uma situação complicada, porque você trabalha 24 horas, se você não tiver cuidado, se você não estabelecer um horário, se você não organizar, daqui a pouco tem alunos, assim, 10 horas da noite, estão mandando mensagem, querendo saber, Exatamente. tirando dúvida, né? Você vai As trabalhar até dificuldades, mais, né? Sua carga horária vai muito mais. A duplicar. atividade ali individual, e preparar videoaula, sabe? E colocar nas plataformas, e fazer, enfim, vídeos disso, daquilo. Está sendo muito trabalhoso, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, isso me supre assim do existir, né? De estar, né? Imagina uma vida minha, toda hora eu estou num lugar, eu vou para a escola, eu vou para o ensaio, eu vou para o teatro, eu vou fazer aquilo, de repente não tem nada disso, assim, abre-se um abismo ali, um buraco, né? E aí a gente acaba que o trabalho, nesse sentido, a gente tomando cuidado também, mas nesse sentido eu acho que tem me salvado, assim. Eu sou em casa, absolutamente em casa, assim, no máximo uma merceariazinha aqui do lado que eu vou. Assim, eu tenho parentes, a minha sobrinha aqui que trabalha, está na saúde, na UBS, então assim, à tarde, por exemplo, eu sempre vou buscá-la, né? Então eu tenho essa... É a única hora que eu saio e vejo a rua lá fora. É desse jeito, eu vou lá, mas assim, eu não saio nem do carro, eu vou lá, levo no carro e vou para casa. Então assim, tá? E assim, no mais estudando, assistindo muita coisa pela televisão, pelo computador, pela internet, coisas de espetáculos de teatro, séries, lendo, né? Enfim, vendo mesmo, aprendendo cursos online, ou através mesmo de tutoriais no Se mantendo YouTube. produtivo, né? Na medida do possível, né? Exatamente, tem sido bem intenso, assim, graças a Deus, assim. Eu sei que alguns colegas têm tido problemas, às vezes quase beirando a depressão, aquela coisa, daquela Sim. angústia. Graças a Deus, assim, eu tenho conseguido conciliar bem, tenho conseguido Que administrar. bom, Às que vezes bom. dá aquele vazio, mas aí logo a gente resolve e vem né, e dá dando certo. Vitorino, é, todos nós, né, atores e atrizes do teatro, temos as nossas referências, né, os livros, os mestres do teatro, né, alguns já estão em outro plano, mas a gente dialoga com eles através dos livros. Então eu queria saber de Aham. você, para que você fale para nós, para todo mundo, para essa geração nova que está aqui dentro da live também, qual a sua referência, né? O que é que você indica para que a gente possa ler, conhecer o que a gente já conhece também, mas principalmente para a galera jovem que está aqui, né? Qual os livros e quais os mestres que você dialoga para te ajudar, né, no teu trabalho no teatro? Olha, eu basicamente eu tenho um trabalho assim, como eu não tenho, assim como muitos de nós, aquela formação acadêmica, né? Então a gente vai Sim. lendo assim. Então assim, a minha base, basicamente, através das leituras, que foi principalmente na época através do Rui Declan, que tinha uma formação também Uhum. igual a mim, mas ele tinha uma leitura. Então assim, os mestres, o Stanislavski, o Grotowski, o Bitterbrook, o Artaud, o Ionesco, essas leituras, Strindberg. Então, assim, lendo os textos e lendo não a produção, né, a escrita, né, a Sim. dramaturgia, e lendo também as suas experiências, vamos dizer assim, né, os seus registros, né, os seus métodos, alguma coisa do Barba também. Tá? Hoje eu estou lendo um autor, eu não conhecia muito, eu conhecia há pouco tempo, que é o Sarrazak, que é o Léxico do Drama, né? Está sendo, eu estou trabalhando muito isso, inclusive como referência para esse espetáculo, né? A narrativa contemporânea para o teatro e essa eu sempre trabalhei muito isso, assim, de trazer a literatura para o teatro e vice-versa. E eu, nesse momento, eu estou com esses autores, principalmente o Sarrazak, que tem
essa discussão, né, sobre essa narrativa, né, como essa narrativa acontece, nessa transposição da literatura para o teatro, né? E eu estou lendo, nesse momento é a minha leitura mais direcionada, vamos dizer assim, né? Que tem me norteado até nessa busca, nessa pesquisa desse trabalho que eu estou fazendo, que é e no mais, assim, eu aproveitei para reler também minhas coisas, Claro. tem um autor piauiense que sempre que eu posso eu falo dele, porque eu particularmente gosto muito. Assim, tem vários, assim, quando eu digo um autor Sim, parece que muito restrito, mas assim, é jovem, é da nossa geração, que é o Eduardo Prazeres, assim, que eu sim. curto muito, eu gosto demais da literatura dele, né? O próprio o Teu Salgado, Nathan Souza, né? Na literatura, porque eu estou sempre aqui trazendo, porque é muito próximo, minha formação é literatura, né? Então está tudo muito casado, né? Eu estava relendo o próprio Roger Rego de Carvalho, o Agadobal, né? Estou trazendo a Graça Vilhena também, que é daqui, que eu gosto bastante, que tem uma. Eu gosto da Então, Graça. assim, são autores que vez por outra, eu estou ali recorrendo, estou Lhe lendo, estou alimentam, né? relendo. Isso, o Graciliano Ramos, eu estava agora relendo Capitã da Areia. Então, assim, pela minha própria disciplina de trabalhar a literatura, eu estou muito também, nesses dias de quarentena, muito voltado para essa literatura que está no livro didático, vamos dizer assim, Sim. nas obras, no Enem, não sei o que, essas coisas todas, né? Mas esses grandes autores aí, o próprio, eu vi um trabalho do Riobaldo, né, Sim. adaptação do Grande Sertão Veredas, aí acaba que releio ali trechos, revejo. E é mais ou menos as minhas leituras, seja as leituras no sentido do livro em si, seja do que eu estou assistindo, né? É mais ou menos por aí. Certo. Vitorino Rodrigues, Júnior Marques, me deu meia hora. Mas é muito pouco. Assim, eu tinha muita coisa para te perguntar no meu roteiro, mas a gente tem, Mas eu fique acho à que vontade. nós temos 8 minutinhos somente, né? Porque o Instagram ele é maravilhoso, que só dá 1 hora de conversa. Mas foi muito potente, foi muito importante te ouvir hoje. Mais uma vez, agradecer ao Grupo Humanitas de Teatro pelo convite de estar aqui dialogando, trocando com os meus irmãos de teatro. E para mim é muito importante, como eu disse no início da live, é muito motivador conversar com homens e mulheres de teatro, com pessoas de teatro que querem falar de teatro. E eu amo É, falar de teatro. Gosto de ouvir as histórias, então eu estou muito feliz porque eu vou passar 8 dias dentro do Grupo Humanitas, me é uma sentindo, né, maravilha. uma maravilha. Quero te agradecer pelo carinho, pela presteza, e eu queria que você encerrasse, mandar um beijo para o Júnior Marques, para todos os atores e atrizes do Grupo Humanitas, e queria te finalizar te pedindo para falar, para mandar um recado para todo o Grupo Humanitas. E aí você se despede, a gente se dá beijo. E amanhã, às 18 horas, eu vou conversar com o ator Márcio Felipe Gomes. Beijo, Márcio, se ele Oh, estiver nessa live. Um beijo grande amanhã com você, meu querido. então, o Grupo Humanitas, eu só digo o quê? Persevere, né? Se mantenha vivo, sempre que consiga essa característica da fênix que habita em nós, né? Que o Humanitas consiga sempre se refazer, se reinventar, porque a gente vive disso mesmo, né? Quebrando o casulo e saindo para a vida. E aí hoje outros casulos, outras paredes, outros muros, e a gente quebra, a gente, né, ultrapassa. Né? Tem um texto, aliás, um autor, que eu gosto bastante, o Érico Veríssimo, né? E tem um livro dele que ele fala muito disso, assim, o personagem que eu gosto particularmente muito é o Vasco, né? Ele chega o pai dele assim, aí ele pergunta sobre por que ele é tão assim, ao mesmo tempo é caseiro ali da família tradicional, vive ali com todo mundo, mas também mas quer voar, quer conhecer o mundo, quer sair dali. E por que ele não consegue, qual é a dificuldade? Como é que ele não consegue sair dali? E o pai dele diz assim, algo parecido assim. Meu filho, é o seguinte, a gente vive num círculo de giz. Né? É um círculo de giz, então assim, é só um círculo de giz, você pode transpor. O problema é que quando a gente
até o momento que a gente só encontra as muralhas, que a gente está no nosso psicológico abalado, a gente não consegue perceber que aquilo ali é transponível. Que você dá um passo e ultrapassa aquilo ali e você vai seguir para sua vida. Ou seja, é romper, vai chegar um momento que você vai romper com isso. Se você quer viajar, você vai viajar. E talvez, né, porque naquele momento é importante. E aí chega no momento, depois que o Vasco vai viajar, vai para a guerra, vai não sei para onde, vai para o mundo. E aí ele diz, mas pai, mas são vários. Aí ele descobre exatamente isso, assim, que na verdade a gente ultrapassa um círculo e vai para outros, e outros, e outros, e outros, porque a gente vai criando barreiras, vai criando estruturas na nossa cabeça, na nossa mente, e às vezes fica difícil transpor quando é apenas um círculo de X, que ele pode estar, né? Ou seja, está tudo aqui, ó, na nossa cabeça. Tá tudo Então, na mente. humanitas, transponha seus círculos de X, ultrapasse suas muralhas, quebre suas regras se for preciso. E assim, e meu agradecimento especial a Humanitas por me acolher, por me receber tão bem, a você, Silmara, né, por essa conversa maravilhosa, né? E a gente vai ter esses 8 dias. Amanhã um grande querido que eu gosto muito, o Márcio Felipe Gomes, quem está aqui nos acompanhando, cola amanhã no IG do Humanitas e acompanha, que também vai ser maravilhoso. E é isso, gente. Um beijo. Qualquer coisa, a gente está sempre por aqui. Está sempre Tá bom. disponível. Pois muito obrigada, Vitorino Rodrigues, que a gente possa se manter resistentes, resilientes, e acreditar que isso uma hora vai passar, que vamos voltar às nossas atividades culturais aos poucos, mas vamos voltar. É preciso estar atento a tudo isso que está acontecendo para que a gente possa atuar da melhor forma possível, né, nessa fase que já está iniciada, e que precisamos dialogar com ela da melhor forma possível. Está atento a toda essa questão política que está acontecendo no Brasil, não está fácil, mas a gente precisa estar muito ligado em tudo que está acontecendo em relação ao nosso teatro brasileiro. Está tendo muitas mudanças, e isso também vem para nós atores e atrizes, essa mudança também já está acontecendo em nós, e a gente tem que estar muito preparado, mente, corpo e espírito e emocional, para a gente poder lidar da melhor forma possível. Muito obrigada por esse encontro, Vitorino, te amo, fica com Deus. Viva os 20 anos de existência do Grupo Humanitas. E amanhã eu estou aqui de novo, no mesmo horário, com o Márcio Felipe Gomes. Beijo no coração de todo mundo que esteve nessa live. Um beijo para o Vela Amorim. Beijo, Júnior, Adriano Abreu, Yarla, Valéria, que estava aqui nessa live. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Para o Robson Levi, para todo mundo que nos acompanhou durante essa 1 hora. E que bom, mais uma vez, conversar sobre teatro, porque eu me sinto acolhida. Quando eu converso, eu tenho a possibilidade de falar sobre teatro. Viva o nosso teatro, muito amor, resistência sempre. Beijo, Evoé, meus amores. Até amanhã.